Ah, peraí que eu tenho que abrir aqui primeiro, peraí. Ai, peraí que ele tá pedindo permissão aqui para o Google gravar o conteúdo da tela. É isso mesmo, é só para você falar que tá isso, que vai gravar, se alguém se opor, se ninguém falar nada, vai em frente. Ok, né? Então... Ok. Tá, vocês estão vendo aí? Dá para ver? Ainda não, cara. Não? Tá? Tem que fazer assim. Assim dá para ver? Sim, perfeito. Tá, tá bom. Então, esse paper, na verdade, ele é uma introdução, ele é uma introdução para na verdade, para um artigo, para um conjunto de artigos, né, para um exemplar especial que, na verdade, que tem 9 artigos de um workshop de escrita que foi realizado na França em 2017. Então, eu acabei escolhendo porque ele resume vários pontos que são relacionados com o projeto que eu estou desenvolvendo. Ele fala dos métodos, dos modelos e das unidades de processamento da escrita. Então, o volume, digamos assim, esse exemplar especial é esse da revista Reading and Writing, né, e tem os 9 artigos que vão de diversos autores, de diversos países, que tratam desses pontos especiais sobre a questão da escrita, né. Então, os autores desse artigo, eles começam falando um pouquinho sobre a importância da escrita como um dos principais meios de comunicação nos dias atuais, né, tanto nas esferas públicas como na esfera privada, mas que, apesar disso, a quantidade de publicações sobre a linguagem escrita ainda é muito pequena, principalmente quando se compara as publicações da linguagem da leitura, né? Então, eles fizeram um levantamento nessa revista Reading and Writing, no ano de 2007, 77% das publicações foram sobre leitura, e só 22% das publicações foram sobre escrita. E no ano de 2017, 66% das publicações foram sobre leitura e 33% das publicações sobre escrita, né, mostrando a grande diferença que tem ainda nessa quantidade de publicações, né. E aí, quando eles falam da questão da pesquisa em relação à linguagem escrita, da necessidade de ter maior foco em relação à instrução e à aplicação escolar, que tem poucos estudos relacionados à produção da palavra escrita, que até 2015 não tinha nenhum evento específico, né, um seminário, um workshop focado especificamente na produção da palavra escrita, que aí nesse ano eles fizeram o primeiro workshop, né, of Writing Word, e em 2017 foi feito o segundo, que é o que deu origem a essa série de artigos, e esse artigo, então, ele é essa edição especial sobre as 5 principais linhas de pesquisa na escrita, né. Então, esses pontos principais, eles são a importância da escolha da metodologia, a definição de um modelo cognitivo para a escrita de palavras,
a seleção ou a definição de quais unidades de processamento que são relevantes quando a gente pensa na escrita de palavra, e aí depois eu vou abordar cada um desses pontos um pouquinho mais, né? Se a gente fosse escolher um modelo para a habilidade da escrita para o longo da vida, né, qual seria esse modelo? E também se essas pesquisas com escrita, elas podem ser consideradas como universais, ou seja, elas servem para qualquer idioma, para qualquer país, qualquer língua, né? Em relação à escolha da metodologia, eles trazem um histórico, digamos assim, falando que até 1990, a maioria dos estudos eram offline, ou seja, eles pegam a produção escrita da criança, pegavam a produção escrita da criança ou do adulto e focavam principalmente nos erros ortográficos. Ou seja, não tinha uma informação sobre qual o mecanismo envolvido na grafia correta ou incorreta da palavra. E aí eles vêm ressaltar a importância de associar uma metodologia offline com a metodologia online, ou seja, que permite analisar em tempo real os mecanismos relacionados com a dinâmica da escrita. Você compara o produto acabado, aquilo que foi escrito, com a dinâmica da escrita. E aí entra em cena o uso das mesas digitalizadoras e os softwares de análise de escrita para que você possa fazer essa análise em tempo real. E nessa análise em tempo real, vários parâmetros podem ser observados e comparados, né? Antigamente, eles usavam principalmente o tempo de reação, que é o tempo que a criança demorava para começar a escrever, mas hoje em dia tem muitos outros parâmetros, né, muitas outras variáveis, como a lexicalidade, a regularidade ortográfica das palavras, fluência, velocidade, latência, duração do intervalo entre letras, a pressão da caneta sobre o papel, enfim, vários outros, né. E os estudos também que podem ser feitos tanto em relação à escrita manual, a caligrafia que eles falam, como em relação à digitação. E aqui eu trouxe alguns exemplos do estudo que eu estou desenvolvendo, que eu acho bacana para a gente ter uma ideia, né? Então, eu peguei a mesma palavra, que é o mesmo estímulo, de uma criança de primeiro ano, eu não sei se vocês conseguem enxergar bem, e uma palavra, a mesma palavra escrita por uma criança de terceiro ano. Essa escrita em azul, deixa eu ver se eu consigo pegar o laser pointer. Estão vendo? Aqui na escrita em azul, isso aqui é já no analisador digital, né? A gente tem o que a criança escreveu, e não sei se vocês conseguem ver uns risquinhos bem clarinhos, em cinzinha, assim, por baixo da letra azul. É que eu tenho que falar que eu não consigo ver a mensagem, tá? Sim, dá para ver. Dá para ver. Isso aqui, esse risquinho é a caneta no ar, né? Então, a criança escreveu sobre o papel a palavra pomada, mas em cinzinha é a caneta andando no ar, que é como se a criança estivesse planejando o próximo movimento que ela vai fazer. O analisador digital, ele marca esse movimento da caneta no ar. Então, quando a gente olha a mesma figura do lado direito, é esse dado processado pelo software, né, pelo analisador digital, e ele vai marcando todo esse traçado, tanto da caneta no papel, como a caneta no ar. E a mesma coisa vale para outra escrita da criança já no terceiro ano, né? Então, ela escreveu aqui já com letra cursiva, e ela não teve esses risquinhos, né, que foi esse tempo da caneta no ar. Então, quando a gente compara, a gente vê que a criança... e aí tem algumas informações que são importantes, que são, por exemplo, o stroke. O stroke é um risco, né? O que é um stroke? Cada bolinha dessa, eles falam que é um segmento. O segmento é o ponto de menor velocidade no eixo de Y, né? Então, quando a gente vai escrever,
ou de zero absoluto de velocidade, depende de como você configura o programa, né? Então, quando a gente vai escrever, quando a gente está embaixo ou quando a gente está em cima, é o ponto de velocidade mínima. Então, velocidade mínima embaixo, velocidade mínima em cima, velocidade mínima embaixo, velocidade mínima em cima, e assim sucessivamente. Dois segmentos sucessivos formam um stroke, né? E aí o programa vai analisando onde tem os segmentos e depois conta a quantidade de strokes. Quanto mais contínuo e mais preciso é o movimento da escrita da criança, mais consistente é o número de strokes que ela contém, né? Então a gente vê essa criança que ela tem um pouco mais de experiência na escrita, ela escreveu a mesma palavra com 28 strokes. A criança que está começando a aprender a escrever, ela tem muitos traços que são desnecessários, inconsistentes. Ela escreveu com 49 strokes, né? A gente pega a duração média da escrita da criança que fez em cima, ela demorou 0,68 segundos por stroke para escrever, enquanto que a criança de baixo... Peraí, desculpa, eu não estou conseguindo ver o valor porque tá uma janelinha aqui. Está ocupando 0,33 segundos por stroke, ou seja, ela tem uma duração por stroke muito menor do que a criança de cima, né? E aí tem uma outra medida que é interessante, eu coloquei só algumas aqui, só para ter essa noção, né? Que é o tempo relativo da caneta no papel, que essa é uma medida que varia de 0 a 1, que é uma subtração do tempo da caneta no papel e o tempo da caneta no ar. Quando a caneta fica o tempo todo no papel, esse valor é 1, e quando ela fica o tempo todo no ar, esse valor é 0. Então, o tempo relativo, ele desconta. Se a criança escreve o tempo todo, ou adulto, digamos assim, com a caneta no papel, que é o movimento contínuo, que é o correto, como a gente vê aqui embaixo, o valor é 1, né? E quando fica muito tempo no ar, esse valor vai diminuindo até se aproximar de 0, né? Então, aqueles que têm são escritores menos experientes, ele tem esse valor que vai se aproximando mais de 0. Então, Karen, isso acho que vai interagir também com o tipo de escrita, né? Então, letra cursiva versus letra bastão. E imagino que também com a facilidade com aquela palavra, então, informação linguística, né? Se ela, por exemplo, está escrevendo letra bastão e ela fica na dúvida como escrever de, né? Ou de, pode ser que ela fique mais tempo no ar, né? Não é só uma medida motora, estritamente, né? Não, Você certamente não é, mas essas são tarefas de cópia também, tá? Acho que isso é importante. Uhum. tá, é tarefa de cópia. Na verdade, assim, o estímulo ele estava em letra bastão, e aí a gente pedia para a criança que sabia fazer letra cursiva copiar com letra cursiva, e a que não sabia copiava na própria letra bastão. Então, a de cima, ela copiou do mesmo jeitinho que estava o estímulo, né? Então, aí a gente consegue ver que a dificuldade fica muito mais no nível motor mesmo do que no nível cognitivo, porque ela estava com o estímulo na frente dela o tempo todo para copiar, né? Mas assim, esse é do meu trabalho. E aqui eu até botei o vídeo, deixa eu ver se eu consigo reproduzir para vocês, que é como o software ele tem a gravação, né? E a gente consegue ver o movimento da criança fazendo. Não sei se vocês conseguem ver. Dá para ver? É que eu acabei gravando Dá sim, estamos vendo. com o meu celular. E aí a outra criança.
Karen, só uma dúvida. Ela, quando ela escreve, ela não enxerga esse cruz, né? Ela está escrevendo no Não, papel. ela está escrevendo no Tá. papel. Na verdade, nem eu enxergo. Joia. Essa informação, ela vem depois do que o software faz o processamento dos dados. A gente nem Perfeito. né? Isso daí vem depois, Seria né? distrator, sim, perfeito. Tá? Bom, então aí voltando para o paper, né? Algo que eles apresentam, né? Que a escrita ela é muito mais lenta do que a leitura, né? Então que tem uma taxa, aí falando em relação aos adultos, né? Ou os experientes, né? Que a taxa média de leitura é de 200 palavras por minuto e que da escrita é só de 30 palavras por minuto, e que durante a produção da escrita são ativados vários processos cognitivos, né, e que por isso tem uma importância grande da gente avaliar esse processo dinâmico, conhecendo também os processos cognitivos que acontecem em paralelo com a produção da escrita, né. E aí outro ponto que eles apresentam é que apesar da escrita manual, né, fornecer um valor agregado para a alfabetização, para o conhecimento, né, dessa etapa, ainda tem poucos estudos que abordam essa questão dentro de uma perspectiva educacional. Aí o outro tópico que é apresentado nesse resumo, né, é a importância de definir ou de estudar qual que é o modelo para a escrita das palavras. E, basicamente, dois processos acontecem e são apresentados na grande maioria dos modelos, né? Um processo central, que está justamente relacionado com os mecanismos cognitivos, e tem essa parte da transcrição da palavra na forma ou da forma oral ou da forma que ela é ouvida, né, para a forma escrita, ou seja, a conversão daquilo que se ouve ou do ditado para a forma escrita, e o processo periférico ou grafomotor, que é quando a gente vai fazer a seleção das letras, a adaptação para o suporte da escrita, o ajuste muscular aos programas motores, etc., né? E que a maioria dos modelos que são aceitos hoje em dia tem relação com um processamento hierárquico, em cascata e coordenado. Isso daqui não está no paper, mas eu trouxe, a Brenda acho que já trouxe na apresentação dela, né, só para a gente rever rapidinho, né, o modelo de dupla rota, ele é altamente aceito, assim, né, e citado na maioria dos papers, né, então, quando a gente parte de uma palavra conhecida, por exemplo, como a palavra cat, né, em inglês, ela tem a gente ouve o som da palavra, e quando ela é conhecida, ela segue uma rota lexical, que pode passar pela memória de longo termo, né, pela memória fonológica, por uma representação lexical do significado dessa palavra, e a memória ortográfica de como a gente escreve essa palavra, até que a gente chegue numa memória de trabalho que tem justamente a representação da sequência de letras dessa palavra. Quando é uma palavra desconhecida, uma pseudopalavra, ou uma palavra que a gente não usa muito, ela tem que vir por essa via de conversão fonema-grafema, porque aí a gente vai usar justamente essa rota, seguindo as regras gramaticais de conversão, para converter cada som numa letra específica. Isso ainda dentro de um processamento num nível mais abstrato. Então, a gente vai precisar formar uma sequência das letras ainda dentro de uma memória em relação o spelling, né? Eu nunca lembro a tradução. Que é quando a gente fala a soletração dessa letra, né, direitinho dentro da nossa memória, tanto a soletração para escrita como oral,
E depois que a gente tem a identificação abstrata das letras, a gente vai para um processamento mais concreto, que seria aí já a parte mais periférica, que é transformar cada identificação abstrata da letra num alógrafo. Ou seja, a gente vai definir se a gente vai escrever essa palavra com a letra maiúscula, minúscula, se vai ser digitado, se vai ser com letra bastão, ou se vai ser com letra de mão, enfim, se vai escrever do jeito que a gente quiser. Aí tem, então, a conversão dessa letra abstrata num alógrafo, depois vão ser realizados os planos motores para poder estabelecer a sequência dessas letras, e aí o mecanismo efetor desses programas motores para que finalmente a gente possa escrever a palavra, né? Então, tem várias etapas ali de processamento num nível central e num nível periférico, e esse modelo parece que ele se adequa bem a esse tipo de processamento, né? Mas tem outros modelos também. E aí tem muitos estudos que vão justamente reforçando a ideia desse modelo em cascata, né? Então ele vai citando vários, né, ao longo desses trabalhos. Então, num dos estudos, né, que é da Kandel, ela dá o exemplo, por exemplo, eles usam a escrita com dígrafos, e aí, então, por exemplo, dígrafos em posições, aqui no dígrafo, uso do S em posições diferentes de palavras, quando está num dígrafo ou quando está em outra posição. Então, quando o S pertence ao dígrafo, como em dissipate, o segundo S, ele é escrito mais rápido, e quando o primeiro S, como é que é a história? Peraí. O tempo para escrever o S de diz foi menor quando seguido pela mesma letra, então, porque ele pertence a esse dígrafo, e o intervalo entre a terceira e a quarta letra também foi menor para diz, então a presença do dígrafo interfere no tempo de escrita das palavras, né? E isso mostra que a representação ortográfica da palavra se mantém ativa durante a escrita e regula a execução do movimento, ou seja, como se a gente estivesse sempre controlando aquilo que está sendo escrito, não que você projeta simplesmente as letras que vão ser escritas, faz o controle motor e depois apaga da memória, né? Então, o controle vai sendo mantido durante a escrita da palavra. Karen, posso fazer uma pergunta? Sim. Isso é muito interessante, porque a gente vê esse fenômeno em outras tarefas e exemplos de repetição, né? Então, quando você tem uma repetição do mesmo estímulo, a ativação neural é menor. Enfim, parece que é assim, tudo que é repetido, ele envolve um custo e um tempo menor no segundo estímulo. Alguma chance, assim, alguma coisa que você viu na literatura que explorasse mais esse fenômeno e que talvez mostrasse que, então, o plano motor, ele é elaborado muito antes que a pessoa coloca a caneta no papel? Porque parece, né? Parece que você vai escrever segundo S, mas você já foi planejado. Não é quando você está escrevendo que então você percebe, S de novo, né? Parece que é algo antecipado. Você viu alguma coisa nesse sentido? Então, tem um outro estudo que eles fazem só com dígrafos, que aparece mais na frente, que foi feito com a língua italiana, e que também mostra essa questão. Aí, quer ver, a gente chega lá, porque aí... a gente chega lá, espera só um pouquinho, porque aí ele vai abordando a questão do modelo e depois ele fala da questão das unidades, né? E aí ele apresenta especificamente como que faz diferença
se as unidades são repetidas ou não em relação, e o posicionamento dessas unidades repetidas. Ok. A gente chega lá. Então, aqui também ele fala da posição, por exemplo, da letra M, se ela está na raiz da palavra ou se não faz parte da raiz. Então, diz que nesse estudo, quando a letra M está na raiz, por exemplo, fermier é o fazendeiro, né, pelo que eu entendi. Então, porque ferme é fazenda, né, e fórmule não, o M não está na raiz. Então, da onde eu entendi, quando a letra M, como no M de Fermier, está na raiz da palavra, a duração da escrita é maior do que quando não tem esse status. Mas, mais uma vez, mostrando, né, que essa ativação dessa representação morfológica da palavra segue ainda esse argumento, né, de que o processamento vai acontecendo em cascata. Então, ele está mostrando vários estudos para demonstrar que os modelos acontecem nesse processamento de cascata, né. Aqui, aí as unidades de processamento, aí a questão do stroke, né, que é aquilo que eu estava falando para vocês, das menores unidades. Aí a questão da sílaba, que é muito apresentada também, que tem um acesso privilegiado ao léxico. Então, eles apresentam muito a questão da fronteira silábica. Então, por exemplo, na palavra pardon e parole, a duração do movimento entre a letra A e a letra R é menor quando fica dentro, quando o A e o R estão dentro da mesma sílaba, do que quando estão na fronteira entre duas sílabas. Então, indicando que a sílaba é uma boa unidade, digamos assim, mínima para o processamento. É como se a gente reconhecesse mais rápido a sílaba ao encontrar uma palavra, né, e o processamento cognitivo dela fosse mais rápido, e isso favorecesse com que o tempo de escrita também fosse menor, justamente pelo fato de ter um reconhecimento mais rápido. E também, quando as palavras têm mais sílabas, a latência, o tempo é maior, e quando as palavras têm menos sílabas, a latência é menor, a gente escreve mais rápido também. Eles apresentam uma outra unidade de processamento que eles consideram muito relevante para a escrita, que é a ortossílaba. Essa eu não conhecia. E aí eles apresentam que essa ortossílaba é uma unidade ortográfica e não fonológica, que é uma unidade específica da linguagem escrita baseada nos grafemas. Porque quando a gente pensa na divisão das sílabas pelo som, algumas palavras têm grafemas que são mudos ou são silenciosos. E quando a gente vai dividir essas palavras em função do som, elas muitas vezes não aparecem, mas quando a gente divide em função da escrita, elas aparecem. Então, eles deram, por exemplo, o exemplo dessas palavras, né, culture, que pelo som ela seria com 2 sílabas, né, mas pela grafia ela teria 3 sílabas. E salté, que pela divisão só grafêmica, ela teria também 2 sílabas, mas se fosse, fonológica, ela teria 2 sílabas, mas grafêmica, ela teria 3 sílabas, porque o E dele é mudo. E parece que no francês, esse E mudo, ele é muito comum, eu não conheço o idioma, mas pelo que é o que eles relatam lá no artigo, né? E aí, o que eles relatam nesse artigo é que o tempo de escrita, mesmo de palavras que têm o E mudo, ele é igual, ele é como se ele não muda, quer dizer, o processamento é o mesmo
como se a palavra tivesse as 3 sílabas faladas. Não sei se deu para entender. Então, a pessoa fala como se fossem 2 sílabas só, mas como ela se escreve com 3 sílabas, o processamento da escrita, ele acontece exatamente igual com 3 sílabas. O que indica é que o processamento da escrita está muito mais relacionado à questão ortográfica do que fonológica. Não sei se deu para entender. Deu para entender? Para mim, deu. Tá. Porque muitas vezes, quando a gente pensa na escrita, a gente pensa, eu ouço de um jeito e me baseio simplesmente na conversão do que eu ouvi para o que eu estou escrevendo. E aqui esse ensaio está mostrando que não necessariamente. Eu estou me baseando na imagem da palavra escrita para escrever. Então, é uma diferença importante. Karen, por exemplo, isso não tem um custo na motricidade? Sabe, essa palavra, quando são feitas as medidas, ela não tem nenhum aumento de tempo quando você não tem essa coerência grafofonêmica? Então, o que eles falam, pelo menos nesse paper aí, é que eles não conseguiram encontrar diferenças, eles comparam essas palavras que têm esse E mudo, que é uma palavra, por exemplo, que ela tem 3 sílabas grafadas, mas ela tem 2 sílabas faladas, com outras palavras que são grafadas com 3 sílabas e faladas com 3 sílabas. E que aí não tem diferença significativa entre elas, o tempo de escrita entre elas. Então, o que eles estão concluindo, digamos assim, é que do ponto de vista da escrita, mesmo que a gente ouça a palavra com 2 sílabas, porque uma delas é silenciosa, na hora de escrever o que conta é o grafema e não o fonema. Entendeu? E eu achei interessante. Assim, super interessante. Mas é isso, assim, por enquanto é isso. Isso não, eu não encontrei, assim, em português nenhum trabalho em relação a isso, né? Eu só achei esse trabalho em francês, né? Isso são adultos? Esse da ortossílaba, eu não lembro, eu preciso dar uma olhada se esse é de adulto ou de criança. Depois eu dou uma olhada aqui, como eu tô com a tela cheia aqui, eu não consigo... deixa eu ver aqui, não... Posso ver depois? Daqui a pouquinho a gente vê, tá? Claro, claro. Tá. Aí é que a questão do bigrama e dos dígrafos, né, que ele fala que a presença de dígrafos acelera a produção motora em relação à palavra controle, né, aí sim, então eles pegaram em italiano e em inglês pares de palavras e que eles usaram o dígrafo e uma outra palavra sem o dígrafo. E aí eles viram que quando tem o dígrafo, a escrita é muito mais rápida, né? Então, mas que eles viram também que isso é muito mais forte no italiano do que no inglês, né? Que observaram diferenças. Então, acho que tem a ver com aquilo que você falou, Caterina, que quando tem 2 letras iguais, é mais rápido, mas eu não vi eles falando assim que processa tudo antes, né? Acho que o que eles têm falado muito na maioria dos papers é que você mantém o controle cognitivo durante a escrita das palavras. A maioria dos papers fala isso. O que seria, então, manter controle cognitivo, né? O que seria isso? Que você continua processando ao longo da escrita, que você não processa tudo antes. Tá, ok. Uhum. Mas talvez justamente na redução desse tempo do segundo grafema repetido, acho que a redução do tempo ela é
possível porque você está lidando com algo que já foi planejado, né? Você não está planejando esse movimento de novo. Ele é o mesmo movimento. Então, acho que talvez nesse sentido, algum tipo de... Eu não sei, algum tipo de plano motor deve ser feito antes que você chegue nele. Ah, sim. Sim, pode ser. Porque, na verdade, está repetindo o mesmo movimento. Acho que sim, Isso. Não sei se é puramente questão motora, sabe? Se, por exemplo, o fato de que você está repetindo o mesmo movimento em termos visoespacial, você está usando as mesmas coordenadas, em termos de para onde a musculatura vai contrair, é a mesma coisa. Sabe? Não sei se a redução é só motora ou se ela é até cognitiva. Você não está mais planejando isso de novo, né? Isso já você está só replicando. É curioso, é super, super legal. Justamente porque você encontra isso em vários outros domínios, né? Então, na memória, você encontra, assim, quando tem repetição, parece que a repetição ela tem diretamente, assim, lida com familiaridade, né? Então, mesmo você nunca tem visto antes, que não é o caso das letras, mas se você vê um estímulo pela segunda vez, ele já tem um grau alto de familiaridade, e acho que o nosso sistema nervoso, ele adora familiaridades, né? Então, parece que é um fator muito potente, né? Então, só isso, eu achei muito legal. Tá. Aí, outra unidade de processamento que eles apresentam como sendo relevante é a estrutura morfológica, né? Então, apresenta o morfema, né, como sendo a menor unidade com significado na linguagem, então são a raiz das palavras, os prefixos, os sufixos, e ele fala que esse agrupamento de unidades menores nesses strings, né, nessas correntes de letras, isso otimiza a recuperação da soletração e facilita justamente o programa motor, e que é um modo eficiente de otimizar a escrita manual. Então, que o processamento cognitivo da escrita envolve diferentes unidades, né, os grafemas, as sílabas, os morfemas. E aí, só retomando, então, assim, os trabalhos, eles apontam para vários lados, né, porque parece que cada grupo de pesquisa estuda uma parte diferente. Então, tem grupos que trabalham justamente mais nessas unidades menores, que são os strokes, né, e a segmentação de palavras para poder justamente avaliar esses aspectos mais cinemáticos da escrita, o agrupamento em letras, grafemas, bigramas, dígrafos, sílabas, morfemas. Então, tem estudos apontando para todos esses lados, né? E aí eles também apresentam que se tem algum modelo, né, ou a importância de ter um modelo que fale sobre justamente como que essas habilidades de escrita vão mudando ao longo de toda a vida. Então, a questão do desenvolvimento típico e atípico, e aí, então, como que fica essa questão do processamento central e periférico, e a relação entre esses dois tipos de processamento, tanto no desenvolvimento típico como no desenvolvimento atípico. Então, tem estudos já bem caracterizados que falam da relação direta entre o desenvolvimento grafomotor e a produção de texto, e aí tem aquele modelo cognitivo do Berninger, né, que apresenta clara essa correlação. Os recursos, a questão justamente de que a gente tem recursos cognitivos limitados e que eles são compartilhados entre esses diferentes processos. E que o custo de um processo tem relação direta com o grau de automação. Então, quando a gente tem restrição num processo de baixo nível, por exemplo, como a escrita, não tem automação na escrita, isso vai demandar muito de um processo de alto nível, como, por exemplo, a escrita de um texto. Então, se eu ainda não tenho a escrita muito bem automatizada, e eu preciso me planejar para escrever um texto, preciso estruturar um texto, preciso pensar, preciso analisar, preciso planejar, preciso fazer uma série de processos de alto nível, eu não tenho recurso cognitivo suficiente para isso. Isso vai servir como uma restrição.
Então, eles falam como é importante, assim, automatizar justamente essas funções de baixo nível, que são justamente a questão do processamento periférico ou grafomotor, para poder liberar os recursos de alto nível para essas funções mais superiores, essas funções mais elevadas. Então, acho que esse é um ponto que já está muito claro, assim, e muito trabalhado entre os vários autores, né? E aí, outra coisa que eles apresentam é que poucos estudos focam na relação entre o processamento grafomotor e a soletração durante o desenvolvimento da escrita. E aí, justamente isso que a Caterina estava falando, né? Se esse processamento de baixo e o alto nível, né, o grafomotor e o cognitivo, eles são ativados em paralelo, ou ativa tudo antes e escreve, vai acontecendo junto, né? Então, assim, a duração do movimento e a fluência são variáveis que dependem de outras variáveis, como essas variáveis lexicais, a rota lexical e sublexical, e a importância de ter claro quais são essas unidades de processamento para definição dessa relação dessas variáveis, né? E outra questão relacionada com o envelhecimento normal e a demência. Então, como que essas questões lidam com os processos centrais e periféricos enquanto eles escrevem? E aí eles relataram, acho que 2 estudos em que as habilidades de escrita estão alteradas em pacientes nos estágios iniciais, quando comparados com idosos saudáveis, né? Então, eles viram que pacientes com Alzheimer têm afetado tanto o nível central como o nível periférico da escrita, e que isso poderia ser um indicador que essas alterações no nível periférico poderiam ser um tipo de indicador de progressão da doença de Alzheimer, enquanto que os pacientes com comprometimento cognitivo leve, eles têm alterado apenas o nível central da escrita. Então, seria uma forma de diferenciar os 2 tipos de alteração, né? Karen, posso fazer um comentário? Sim. Então, acho que o meu, sabe, top 5 de papers de 2020, tem aquele paper que eu compartilhei com vocês, que mostrou que as pessoas com esclerose lateral amiotrófica conseguem se comunicar por meio de ativação, pensando em uma letra, né? Então, você implanta elétrodos no córtex motor primário e você consegue mapear as letras mais comuns escritas com letra cursiva, né? Porque é justamente isso, a motricidade da escrita é um comportamento tão automatizado na nossa vida que nós temos regiões bem assim definidas. Você consegue fazer um mapeamento dos conjuntos de neurônios que respondem pelos esses traços, né? E a pessoa consegue, pensando, por exemplo, na letra P, ela consegue usar isso como resposta sim ou não, né, para uma determinada tarefa quando ela perde todos os outros movimentos. E isso é impressionante. Eu acho que quando a gente pensa nessa questão de escrever, e pensem na criança mesmo, né, então, no começo é altamente complexo, porque você tem a parte motora, ou seja, como eu movimento aquela caneta em cima, o lápis em cima do papel. Você tem tônus envolvido, né? Você vê a criança, ela segura lápis como uma apreensão muito forte, então ela cansa rápido, mas então tem tônus envolvido. Tem o controle do lápis cai 300 vezes, eu não sei, vendo meus filhos, como esse lápis o tempo inteiro voa para o chão, né? Então tem a parte de preensão mesmo, mas tem também aspecto que não tem a ver com motricidade, que é o visoespacial, né? Pensa só, criança escrevendo números, como é difícil escrever 8, como é comum inverter as letras. Então, essa orientação daquilo que eu estou escrevendo no espaço, né? Então, a habilidade visomotora, a orientação visomotora, ela acertar esse traçado,
para ele ir para o lado correto, para ela fechar ângulo corretamente. E aí depois você tem esse aspecto cognitivo, que é aquilo que eu estou escrevendo tem que ser uma palavra determinada, né, que tem vários desafios por si só. Então, caramba, como é complexo, né, o ato de escrever. Mas como em pouco tempo, aí uns 2, 3 anos, no artigo ele fala até 6 anos, né, que você consegue diferenciar, a gente se treina tanto que a gente se torna um escritor e a escrita se torna tão automatizada que você consegue dissociar esse ato motor da parte cognitiva e você consegue, né, como eu falei, como eu comecei essa fala, você consegue determinar áreas específicas no córtex motor primário que codificam esse símbolo. Então, o que é legal? Eu acho que a escrita, de fato, ela pode ser uma medida desse progresso, né, na alfabetização. E você falou que está muito bem estudado. Eu queria saber, por exemplo, se eles citam quais são os fatores que a gente poderia pensar como marcos, sabe, milestones, ou indicadores de que a criança sim está ganhando fluência na escrita e, portanto, na leitura. Se tem esse link também com a leitura. Né? Porque a gente pensa, bom, 2 rotas, decodificação grafofonêmica e leitura lexical. Mas eu tenho pensado muito, e é difícil de encontrar na literatura, e até com leitura preview, né, a gente está pensando o tempo inteiro. Então, quais são as características, sabe, quais são as manifestações que a gente consegue medir e que a gente consegue monitorar, que te mostram que, poxa, essa criança está passando da rota grafofonêmica para a rota lexical, sabe, ela está se tornando leitor-escritor fluente. Será que tem na escrita? Eu acho que isso não. Eu acho que o que eles, assim, acho que o que os estudos estão demonstrando e que eles afirmam é que é um modelo em cascata, que o processamento é hierárquico, é só isso. Mas que agora esses marcos, tanto que assim, eu acho que um desses pontos que eles estão ressaltando nesse workshop é que a falta justamente de estudos relacionados à área de educação e a questão do desenvolvimento típico, né? Então, eu acho que, assim, não tem. E eles falam justamente da importância de ter novos estudos que relacionem, né, a produção da escrita com esses modelos online para poder compreender como que esse desenvolvimento vai acontecendo. Uhum. Eles começam o artigo falando justamente que tem poucos estudos sobre writing, né, principalmente sobre handwriting. Então, eu acho que é justamente o que está faltando mesmo. Tem pouca coisa, acho que não tem marcos, não tem pontos específicos, e o que falta é justamente a gente encontrar esses pontos. E eu acho que quando sai, por exemplo, da questão do ponto da formação abstrata, né, daquele ponto que você tem lá a soletração abstrata da palavra até a parte da escrita propriamente dita, toda aquela trajetória tem muitas dúvidas. Então, quando eles apresentam aqui, né, essas unidades de processamento que são relevantes para a escrita ao longo da vida, é porque tem muitos grupos, cada um estudando um desses pontos, vendo que eles são, assim, muitos grupos, tem alguns grupos estudando cada um desses pontos, vendo que eles são relevantes para compreender, mas não tem uma conclusão. Então, um vai lá e faz um estudo sobre a questão dos strokes e mostra que eles são uma unidade de processamento significativa. O outro faz um estudo com bigrama e fala que não, a posição do bigrama, o tipo de bigrama é importante. O outro fala que a fronteira silábica é importante. O outro fala que o dígrafo é importante. O outro fala que a posição da sílaba é importante. O outro fala que o morfema é importante. Então, eu acho que não tem nada que é conclusivo ainda. Então, Karen, e isso vale acho que para todo mundo. Acho que a gente tem que, com tanto conhecimento, tantos artigos, a gente não pode perder de vista o que é importante, né? O que é
assim, o nosso norte. E eu acho que quem está nesse campo de estudos de desenvolvimento e crianças, acho que para nós isso poderia ser o pulo do gato, sabe? Não perder de vista que o que nós temos agora são algumas medidas, e acho que esse grupo está muito bem, obrigada, ele trabalha com várias medidas, né? NIRS, eye tracking, mesa digitalizadora, mas acho que em tudo isso, nossas pesquisas são ainda muito limitadas porque a gente só consegue dizer, olha, criança acertou tantas palavras regulares, tantas irregulares, tanta não sei, tempo de reação está diminuindo em relação à série, número de acerto está aumentando. Mas que mais, né? Tipo, pensem na transformação da taturana para borboleta, sabe? Assim, quais são os estágios, né? Onde a gente começa a observar que esse leitor foi leitor iniciante, ele começa a automatizar, ele começa a liberar a atenção para os outros processos. Talvez seja nessas outras medidas que ainda não estão sendo tão observadas, que é redução do stroke, da velocidade de stroke, quando você tem SS repetido, sabe, nesses nuances, porque acho que tem, com certeza tem, mas a gente está cego, a gente não consegue ainda observar e não temos eles bem definidos, com certeza tem medidas, né, que mostram que essa criança está automatizando esses processos, por exemplo, na leitura de palavras regulares, e ela está liberando recursos para compreensão semântica, ou, não sei se ficou claro, eu acho que a gente precisa ter isso como norte, né? Não basta só dizer a criança está aqui, seria ideal a gente poder mostrar, olha só, essa criança está nesse processo de transformação porque ela já está diminuindo o tempo aqui, ela está aumentando a compreensão aqui, sabe, mostrar o processo, não só estágio. Só isso, gente, é um desabafo. Entendi. É um bom desafio. Bom, e aí o que eles apresentam também é justamente essa questão, essa projeção, né? Se essas pesquisas podem ser consideradas universais. E aí, assim, como esses artigos, cada um num idioma diferente, eles vêm apresentar justamente essa questão que as variações da língua, né, e do sistema ortográfico são muito grandes, e que por conta disso existe é muito difícil você, assim, fazer uma correlação entre tudo que está sendo visto, né? Então, como a representação fonológica de uma palavra e a soletração varia muito de acordo com a língua, muitas vezes é difícil dissociar uma coisa da outra. Então, tem palavras que têm a representação direta, né, do som com a escrita, tem outras que não, que é muito variável, e isso vai fazer diferença, né, na hora de você analisar os resultados. E aí dá o exemplo do mandarim, né, que você tem. Aí eu só copiei igualzinho, porque eu não faço a menor ideia, que para 2 caracteres diferentes você tem um som, ou então para 2 caracteres iguais você tem 2 sons, 2 caracteres iguais, uma pronúncia, na verdade, não, é o contrário, aqui eu pus errado. Mas, enfim, então fica muito difícil você considerar o resultado de um artigo com uma língua, com uma projeção que vale para todos os estudos, né? Principalmente quando você faz no nível mais macro da palavra, né? Agora, quando a gente pensa, acho que na análise dos strokes, não sei, talvez a gente consiga fazer alguma coisa mais que tenha uma representação maior, né? Estou pensando nisso. Acho que é isso. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta que vocês gostariam de fazer. Karen, só se você puder resumir, então, quais são as variáveis que estudos como a prancha digitalizadora que eles analisam? Todas as variáveis, bom, na verdade, acho que aqui tem um ponto importante, assim, ele parte do stroke, a segmentação, né?
E depois que segmenta, ele vai analisar, a partir do segmento, tem a quantidade de strokes, tem a duração do movimento, que é o tempo que leva para fazer um stroke. Deixa eu pegar aqui o negocinho. Peraí. Cadê a canetinha aqui? A duração do movimento, porque aqui é um eixo Y ou eixo X, né? Então, a duração do movimento é o tempo que leva para fazer um stroke. Você tem o tamanho do movimento no eixo Y, o tamanho do stroke no eixo X, você tem o loop, que é o tamanho dessa curva, você tem essa área dentro da curva, você tem a velocidade de duração do movimento, que é a velocidade de um stroke, você tem a pressão da caneta sobre o papel, você tem o tempo da caneta no ar e o tempo da caneta no papel, que é aquele, eu apresentei para vocês o tempo relativo no ar, né? Você tem o jerk, que é uma medida de variação é uma medida que eles estabelecem, que é quanto treme a escrita enquanto está escrevendo. Você tem... O que mais que tem? Tá ótimo, tá ótimo. Mais um monte. Eu não sei todas de cabeça, mas tem mais um monte. E eles sugerem algum tipo de, por exemplo, que é usado como para comparar entre as pessoas, porque se, por exemplo, alguém tem uma letra maior, claro que o stroke demora mais tempo, né? Tem toda essa diferença no jeito de que as letras são escritas. Sim, aí você tem valores médios, tem valor absoluto, você tem valor médio, você tem valor relativo. Ok. Para todos, o jerk também você consegue normalizar em função do tamanho da letra. Que seria esse relativo, né? Isso, você consegue. Quando você faz análise dos dados, eu tenho aqui um PDF, se vocês, eu posso mostrar as medidas, se você quiser. Pode mostrar. Peraí, deixa eu abrir aqui rapidinho, então, peraí. Enquanto você está procurando, eu vou continuar falando, já que ninguém quer falar. O quanto, né, essa parte de escrita, ela é negligenciada nas escolas. E acho que isso, de novo, é uma reflexão de algo que antigamente era muito valorizado, então as crianças sentavam e horas e horas elas faziam mondinhas do mar e treinavam mão, e parece que agora a gente caiu para outro extremo, né? Então, a mão não é treinada, ou ela é treinada na pintura, no desenho, mas a criança pinta, ela já está treinando. E como é cego, né? Como não é a mesma coisa? Como, de fato, pelo menos aqui no Brasil, deveria ser treinada a mão. E para onde? E qual é a escrita otimizada? Então, como que eu escrevo os números? E isso entra só, acho que no segundo ou terceiro ano da escola. Eu fico muito revoltada com isso. Vocês estão vendo? Dá para ver? Sim. Tá. Então, aqui é aquele que eu coloquei, né, que é a segmentação. Então, entre dois segmentos você tem um stroke, né? Aí você tem a forma, né, do traçado. Então, ele usa as medidas para estabelecer. Essa linha azul é o stroke, as bolinhas vermelhas são os segmentos, né? A forma, aí você tem slant, que é essa curvatura da forma. Aqui, esse erro de retidão, mais ou menos, né? Que é essa distância
da curvatura em relação a uma reta média. Aí a superfície da curvatura, que é essa área entre 2 strokes consecutivos. Aí você tem, isso aqui são as medidas estáticas, né? Agora tem as medidas dinâmicas. Então, você tem o tempo de início da escrita, que é a partir do momento que você começa. Então, você tem, por exemplo, escreveu a letra E aqui. Então, começou nesse primeiro segmento 2.6, em azul, né? Subiu o azul, desceu o vermelhinho. Então, o ponto de início, start time aqui no 0.1, a duração até aqui em cima do primeiro stroke, então é esse tempo do primeiro stroke, 0,1 até 0,25 segundos, né? Aí a velocidade no eixo Y, o pico da velocidade no eixo Y em centímetros por segundo, a posição no eixo Y, a velocidade no eixo Y, a aceleração no eixo Y, o jerk, aí você tem absoluto, médio, e depois ele também faz a pressão média da escrita, o jerk, depois tem medidas de disfluência, que é o jerk normalizado por stroke, né? Porque aí ele divide em função da duração e do tamanho, e aí você consegue normalizar letras de tamanhos diferentes e de velocidades diferentes. Então, você consegue ter uma medida que você consegue comparar com outras crianças, né? Tempo relativo para o pico e velocidade. Isso aqui são medidas que eu preciso fazer, que precisa fazer uns cálculos a mais, eu não trabalhei com isso ainda. Número de aceleração, isso aqui eu também não mexi com esse ainda não sei muito bem o que é. Você precisa de uns outros cálculos para fazer. Outras medidas de disfluência, então, tempo para o pico, a duração do stroke, e tempo relativo para o pico e velocidade. Não, tem muita medida. Aqui, outros movimentos que requerem subanálise, frequência de submovimentos, duração do submovimento primário, tempo, tamanho relativo do submovimento primário. Para fazer isso aqui, na verdade, tem que fazer um procedimento de segmentação, de ressegmentação, tem que reprocessar todas as amostras, fazendo uma outra segmentação delas para poder fazer análise de submovimentos. Então, eu não mexi com isso ainda estou nos dados principais. Eu não trabalhei com isso, não. Karen, parabéns. Eu lembro ano passado, né? Começou esse ano, a gente estava quebrando cabeça e parabéns, você avançou muitíssimo, muito bom, parabéns. Nossa, tem muita coisa ainda, mas tá andando, devagarzinho tá andando. É isso. Muito legal, Karen. Bacana, né? Tá animado. Quem quiser